Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Família 360 Saúde Integrada. A cada episódio, a tua família é mais saudável. Hoje temos uma conversa muito especial e diferente. Quem me conhece sabe que eu gosto de conduzir os episódios, mas hoje eu é que serei a entrevistada. E o tema é um daqueles que pode transformar a tua vida: o ronco. Sim, pode parecer só um barulho incômodo, mas é o que está atrás dele, do ronco, que pode revelar muito sobre a tua saúde e o teu bem-estar. Para me acompanhar nessa partilha, convidei a querida Jaina, que me acompanha aqui na clínica todos os dias e que vai conduzir essa entrevista com perguntas muito interessantes. Jaina, obrigada por estares aqui e o microfone é todo teu. Olá, olá! Primeiramente, Cris, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar do seu lado no dia a dia aqui na clínica e fazer parte agora, então, do podcast aqui. E vai ser de muita valia, tenho certeza, para os nossos pacientes que nos escutam, para os nossos queridos amigos, enfim. Vamos lá, então, vamos a isto. É um tema muito importante, né? É tratado como até uma brincadeira em roda de amigos, em casa, né? Só que é um tema importante, é saúde, é bem-estar, e vamos desenvolver então esse assunto. Sinal, né? Exatamente. Esse sinal que incomoda, às vezes, tantas famílias, sim, né? Sim. Então, vamos a isso. Eu vou fazer algumas perguntinhas para a doutora, algumas dúvidas também de alguns pacientes nossos, né? E vamos a isso, então. A primeira perguntinha, vamos lá, Cris. Exatamente, né? O que exatamente acontece com o nosso corpo quando começamos a ressonar ou a roncar? E por que isso é um sinal de algo mais sério, mais grave? Muito boa essa pergunta. Jaina, por que o ronco ou ressonar é muitas vezes subestimado, não é? Então, quando uma pessoa começa a roncar, o que está acontecendo no corpo é uma vibração dos tecidos moles na zona da garganta, especialmente no palato mole. O que é o palato mole? O palato mole é o nosso céu da boca, no finalzinho do nosso céu da boca, e que vai ter, que muita gente chama da campainha, que é a nossa úvula, né? Depois tem a base da língua, que está lá atrás, escondidinha. Isso acontece porque durante o sono os músculos vão se relaxar. Em algumas pessoas, esse relaxamento é muito maior do que aquilo que é o ideal. Qual vai ser o resultado? Essas vias aéreas, elas vão ficar parcialmente obstruídas do ar, dificultando essa passagem. Esse esforço extra para respirar cria o som que nós conhecemos como ronco. Mas o problema não é só o som. O que está por trás dele é que é o verdadeiro sinal de alerta. O corpo está a lutar para conseguir oxigênio suficiente para conseguir oxigenar o nosso cérebro. Em casos mais graves, essa obstrução pode ser intermitente e até completa, onde é chamado o quê? De apneia do sono. A pessoa literalmente para de respirar por alguns segundos, e eu estou sendo até boazinha com alguns segundos, porque muitas vezes ela chega a ficar mais de um minuto. Que se fosse no seu dia a dia, se a gente tentasse dentro de uma piscina mergulhar e ficar esse tempo, não conseguiria. Então, isso acontece várias vezes durante a noite. E cada pausa obriga o cérebro o quê? A acordar, retomar a respiração, mesmo que a pessoa não se dê conta. É o chamado microdespertar. Isso tem um impacto profundo na saúde, no coração, porque ele vai trabalhar mais. Os níveis de oxigênio no sangue vão descer, porque a gente está gerando uma hipóxia, uma falta de oxigênio. O sono torna-se totalmente fragmentado e essa pessoa muitas vezes acorda já cansada. Com o tempo, isso pode aumentar o risco de hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, alterações cognitivas. Hoje a gente sabe que pode também estar relacionado com Alzheimer, tá bem? Problemas de memória e, claro, um mau humor. Ou seja, o ronco não é só um barulho incômodo.
Muitas vezes é o corpo a falar assim, de uma forma silenciosa: me escuta, por favor. Então, vamos escutar, vamos nos olhar mais e, claro, procurar ajuda profissional, porque esse pode ser o primeiro passo para recuperar o sono e a sua saúde. Nossa, então realmente o quanto o nosso sono é muito importante na nossa saúde, né? É muito Doutora, e importante. como isso pode impactar não só o nosso sono, do que a gente está falando aqui, mas também a nossa saúde física e também psicológica? Pronto, isso é super importante. Essa pergunta é muito interessante mesmo. Porque o ronco não vai afetar só na nossa noite. Ele tem um impacto direto em tudo aquilo que a pessoa sente, pensa, vive durante todo o nosso dia. Quando alguém ressona, o sono deixa de ser verdadeiramente reparador. Mesmo que a pessoa esteja na cama durante 7, 8 ou até 10 horas, a qualidade desse sono está completamente comprometida. Por quê? Porque o corpo entra constantemente em pequenos acordar, que a gente chama de microdespertar. Está um sono todo fragmentado. E muitas vezes nem a gente não chega a ter consciência de que a gente acordou, tá bem? Mas isso é suficiente para interromper as nossas fases mais profundas do sono. Aquela fase que a gente tem que entrar, todas as fases do sono que a gente tem que fazer. Então, o que acontece é que realmente a gente não consegue ter um descanso, não conseguimos ter esse descanso, não conseguimos reorganizar a memória, equilibrar as emoções e restaurar, claro, a nossa energia do corpo. Do ponto de vista fisiológico, o ronco, especialmente quando está associado à apneia, reduz a oxigenação no sangue e a falta de oxigênio, mesmo que discreta, afeta todos os órgãos. O coração, o cérebro, o fígado, o metabolismo, tudo. Durante o dia, os efeitos começam a aparecer de forma muito concreta. Cansaço constante, mesmo assim, após uma noite inteira na cama. Dificuldade da gente se concentrar, lapsos de memória, maior irritabilidade, alteração assim no humor, menor tolerância ao estresse também. E até diminuição da nossa querida libido e da motivação da atividade simples do cotidiano. A produtividade no trabalho vai cair, a energia para cuidar dos filhos vai diminuir, ou mesmo vai diminuir aquela vontade da gente aproveitar os momentos em família e o próprio prazer de certas coisas que a gente tem pelo nosso dia a dia, tá bem? E o que muitas vezes isso acontece? Sem que a gente perceba, esse problema ele está do sono, ele está gerando uma qualidade do sono e aquilo está fazendo com que a gente cada vez tenha menos vontade de fazer as coisas. Isso acontece de uma forma muito graduada. A gente nem consegue dar conta, porque isso leva muito tempo, não é de um dia para o outro. E aqui eu gosto muito de usar uma analogia simples, mas muito certeira. Dormir mal por causa do ronco é como tentar carregar o telemóvel, ou melhor, até a nossa bateria que a gente estava carregando Sim, aqui, sim. com um cabo danificado ou uma ficha com mau contato. O ecrã até vai mostrar que está carregado, mas quando acordamos a bateria está praticamente vazia. O corpo passou a noite inteira a lutar para respirar. Isso vai nos roubar imensa energia, clareza mental, equilíbrio emocional. Com o tempo, instala-se um ciclo vicioso. A pessoa acorda cansada, começa a evitar as atividades sociais, perde motivação, altera os hábitos alimentares, vai ganhar peso, dorme ainda pior e muitas vezes começa a tomar medicamentos para dormir. Porque também está relacionado, muitas vezes, essa falta desse sono reparador a depressões, tá bem? Mas, na verdade, não é nem uma depressão, é a falta desse descansar. E ainda vamos ter um problema aqui com uma tensão alta, às vezes, tomar medicação para isso tudo. Pronto. O ganho, na verdade, a raiz do problema está lá atrás, um sono que não é profundo, nem restaurador,
por causa dessa respiração, dessa oxigenação que fica completamente comprometida. E há outro impacto, assim, que fala-se pouco, mas que é muito relevante. E aqui, ó, vou olhar para vocês. Estudos mostram que o ronco está sendo uma das principais razões pelas quais muitos casais deixam de dormir juntos. Pode parecer pequeno, mas a privação do sono causada pelo ronco de um dos parceiros aumenta o estresse, reduz a empatia, provoca irritações frequentes e afasta emocionalmente o casal. Não é raro ouvirmos queixas de como já não tenho paciência um com o outro ou dormimos em quartos separados há anos. Há casos mais extremos, o ronco não tratado pode mesmo estar associado a um fim de relacionamento, até num divórcio. Isso eu friso porque isso tem mesmo investigações científicas, sendo eu não sei se é o ronco, é o terceiro ou o quarto aqui, maior causador de separações, de divórcios, tá bem? Porque não é o ronco em si, é tudo aquilo que ele vai gerando em torno dessa família, do ambiente familiar. Sim, sim, eu acredito porque eu já ouvi falar, entre amigos também, essa reclamação. Sim, essa reclamação. Porque não é só o roncar, não é só o incômodo, né, do barulho, porque realmente incomoda. Às vezes, até a gente, acho que quando está muito cansada, eu não sou de roncar, por exemplo. Mas quando tem dias que a gente está muito cansada e o meu marido fala, olha, hoje você roncou. Eu duvido. Não ronquei nada. Sim. Isso pode acontecer também, Eugênia, muitas vezes quando a gente vai a uma festa e a gente come mais e toma bebida alcoólica, tá Olha bem? só. Então, aí, essa noite vai ser um ressonar. Podemos ressonar durante essa noite, tá bem? Nossa. Porque vai ser de uma forma diferente. A gente vai ter vamos relaxar muito mais, além daquilo que seria o então normal. tá explicado. Por isso que a gente fala, nossa, eu estava realmente muito cansada nesse isso. dia, né? Quando é pontual, é normal, tá bem? Sim, ou seja, não é só o roncar, né? Nosso corpo, ele sofre em silêncio, não é isso, doutora? Sofre muito, muito em silêncio. Boa. Às vezes com barulhinho, que a gente tem que escutar, né? Ou ter atenção a ele e não achar que isso é uma coisa normal. Ok. Gente, é muito. Acho que você aí do outro lado também está se identificando, né, com essa cena que realmente eu acredito muito que incomoda meu marido também. Graças a Deus eu não tenho esse problema, mas de vez em quando acontece, doutora. Sim, sim. Acontece. E aí eu dou um toquezinho, aquele toquezinho, e aí ele vira de lado e tá tudo certo. E nesse momento aconteceu por quê? Porque a gente estava dormindo de barriga para cima. Quando eu durmo de barriga para cima, toda essa região ela vai para trás. Então, ela vai proporcionar um fechamento um fechamento maior, né, das minhas vias aéreas e mesmo a minha base da língua, ela muito mais relaxada, ela vai fazer com que então haja essa vibração na entrada do ar. Muito bom. Bom, doutora, então não é só isso, né? Então tem algo que é muito além do só o incômodo, o barulho, o roncar, enfim. Explica um pouquinho mais pra gente, então, o que isso pode realmente afetar, né? A gente já falou aqui um pouquinho e tal, mas o nosso corpo, então, ele sofre em silêncio, não é isso? Isso, exatamente isso. E o que mais preocupa a gente, né, é que a maioria das pessoas, ou seja, encara isso como algo normal. Convivem com sono com ronco, né, durante anos, sem perceber que está a desgastar o próprio corpo e muitas vezes as relações mais importantes que a gente tem. Só se dá conta da gravidade quando os sintomas, muitas vezes a gente só dá conta, né, quando os sintomas já são constantes ou quando alguém mais próximo começa a alertar com amor, mas também com exaustão, porque é muito cansativo. A pessoa que está do lado também tem o seu sono todo fragmentado. Interrompido. Toda noite. Então, são duas pessoas dormindo mal. Né? O ambiente familiar fica muito comprometido. Mas o lado bom é que
Ao reconhecer o problema, é possível tratar e transformar completamente a qualidade do sono e da saúde e, claro, da sua vida. E doutora, por que o tratamento é tão importante, né, do ronco, a importância dele? E é algo que é genérico, esse tratamento, ele é genérico ou tem que ser algo individual para cada pessoa? Essa pergunta é mesmo muito central. Jaina, por que o ronco, embora pareça um sintoma simples, pode ter causas muito diferentes de pessoa para pessoa? Tratar da mesma forma seria como dar mesmo óculos a todos. Parece que ajuda, mas se o grau não é o certo, o foco também não vai acontecer, não é? E por isso, aqui na clínica fazemos sempre uma avaliação completa e um tratamento com um plano ajustado à realidade de cada paciente. Porque cada um vai funcionar de uma forma, né? Cada tratamento funciona verdadeiramente para funcionar verdadeiramente com tranquilidade, com segurança e ter um resultado positivo. Porque cada um é um ser único. Então, em algumas pessoas, a origem do ronco está na base da língua. Noutras, no palato mole, né? Lá no céu da boca. Porque muitas vezes essa região ela está flácida, também com a idade a gente pode ter uma flacidez maior. Nas mulheres, depois, na pré-menopausa e na menopausa, isso pode acontecer com maior frequência. Essa úvula, ou seja, aquele sininho que a gente tem, também, anatomicamente, ela pode ser mais comprida, tá bem? Pode haver também uma obstrução nasal, com desvios de septo, rinite crônica, pólipos e ainda fatores como a obesidade. Não precisa ser obesidade, tá bem? Muitas vezes um peso um pouco maior do que o que a gente deveria de ter. Alterações hormonais, a posição da própria mandíbula, nossa herança genética, a nossa forma, a flacidez muscular, o estresse crônico ou mesmo hábitos de vida pouco saudáveis. E por isso o tratamento precisa mesmo de ser personalizado e multidisciplinar. Aqui na clínica, como você sabe, começamos sempre por escutar muito bem a história que está por trás desta pessoa. Cada paciente é visto como um todo, não apenas um sintoma. Fazemos uma anamnese clínica detalhada, observamos a anatomia oral, a respiração nasal e a postura da língua, o tamanho das amígdalas, porque vai comprometer, a oclusão dentária, os hábitos de sono, o histórico familiar e, quando necessário, pedimos exames complementares como o Biologix, que é um exame do sono moderno, fácil de fazer e que o paciente pode fazer em casa, tá? O Biologix é uma polissonografia do tipo 4, ou seja, uma muito fácil de ser feita, onde isso aqui é o meu sensor, parece um oxímetro, mas esse é um oxímetro um pouco diferente, tá bem? Altamente calibrado e validado cientificamente, que a gente vai dormir com isso durante a noite e eu vou ter uma relação do meu sono que vai me mostrar a intensidade do meu ronco, tá bem? Vai me mostrar também se uma coisa importantíssima antes de se fazer qualquer tipo de tratamento é saber se eu tenho uma apneia, que seria a paragem completa da entrada de oxigênio, tá bem? Da minha respiração, ou então uma hipopneia, que é quase uma parada. E isso é importante a gente saber. Esse sensor vai nos dar um exame muito bacana, muito bom, para a gente conseguir validar aquilo que a gente está vendo, porque não posso pegar e só olhar para o ronco. Eu tenho que olhar como um todo, porque muitas vezes a gente tem que agregar várias coisas nesse mesmo tratamento, né? Em alguns casos, utilizamos também um exame mais específico, tá bem? Que é o exame com um dispositivo que está aqui dentro dessa caixinha, que é o dispositivo da BTI, que é o apnea. Esse dispositivo ele vai ter uma cinta, ele vai ter uma cânula, ele vai ter, então, aqui também o sensor, porque ele vai ver tudo. Esse é já uma polissonografia do tipo 3. Depois dessas polissonografias, só em ambiente hospitalar que a gente consegue fazer. Então, essa polissonografia que a gente vai fazer aqui, ela vai me dizer
quantas horas eu dormi numa posição X, quantas vezes eu virei para um lado, eu virei para o outro. Quando eu virei, a minha apneia foi de barriga para cima, de barriga para baixo, de um lado para o outro. Qual foi a minha frequência cardíaca? É muito completo esse exame, né? muito. Nós geralmente fazemos esse exame quando eu já tenho uma apneia já detectada no outro, no Biologix. Porque todo mundo que for passar pelo exame, por um procedimento de sono, ou da apneia, da roncopatia, sabe aqui? Da roncopatia, eu vou precisar sempre despistar se existe alguma coisa na parte, uma coisa maior que seria uma apneia. Então, eu faço o exame simples, não deu grande intensidade de apneia, deu uma apneia às vezes muito leve, a gente não vai levar em consideração, porque o próprio tratamento do ronco vai fazer com que essa apneia diminua. Se essa apneia já foi uma apneia mais moderada, aí a gente vai passar para um exame mais completo, porque eu vou precisar de outras coisas que a gente já vai falar aqui mais adiante, tá bem? Então, todos esses dados, toda essa parte clínica sobre o tipo de gravidade de uma apneia, né, ela vai nos dar um monte de informação também para a gente saber aonde é que a gente vai direcionar isso tudo. Mas o importante é que esse cuidado não é só feito apenas comigo. É uma abordagem integrada e em equipe que tem que ser mesmo feita. Detectarmos sinais de apneia do sono mais relevantes, a gente vai encaminhar o quê? Diretamente para a médica, aqui no caso para a nossa colega, a doutora Tânia, pneumologista, parceira aqui, porque ela tem a especialidade da medicina do sono. E ela é que vai trazer um olhar mais funcional também, a parte da medicina integrativa funcional, poderá trabalhar várias coisas aqui para evitar um problema mais grave a nível de futuro, ou mesmo, se essa apneia é muito mais severa, ela consegue muitas vezes só com algumas modificações no seu hábito de vida diminuir para uma apneia mais moderada e a gente consegue depois tratar de forma muito mais tranquila também. E assertiva, né? E assertiva. Se então a gente identificar esses fatores relacionados com peso maior, com metabolismo, uma resistência à insulina, a gente vai trabalhar em conjunto com a endocrinologista, com a doutora Adriana, que também é aqui, nossa especialista em emagrecimento. Então, quando há sinais de obstrução nasal, por exemplo, como uma respiração oral persistente, com alterações de estruturas, vamos encaminhar por uma variação para um parceiro otorrino. Não temos cá, mas temos o nosso parceiro fora da clínica, que nos dá um suporte total. E também, que também ele pensa da mesma forma que a gente aqui, de uma forma multidisciplinar e integrativa. E se percebemos que há questões emocionais realizadas, como ansiedade, ou medo até de dormir, né? Ou impacto nos relacionamentos, podemos então aqui envolver o apoio da nossa querida psicóloga, a doutora Goretti. É mesmo muito querido. Tudo é pensado de uma forma integrada, respeitando o ritmo e as necessidades de cada um. Ou seja, tem que ser personalizado para poder cuidar realmente com profundidade. E ter um plano claro com os profissionais que estão aqui envolvidos nisso tudo. Sempre com um único foco: melhorar o sono, a saúde e a qualidade de vida daquele que está nos procurando, né? E também da sua família, Isso, que está envolvida. Nossa, é muito a importante. A família também sofre com isso. Sim. Vamos lá. Doutora, quais são, então, os tipos de tratamento, conta aqui pro pessoal, que temos aqui e são validados na clínica? Quais são esses tratamentos? Atenção, gente, presta muita atenção Então, nisso. Essa parte vamos lá, vamos ver se eu não importante. esqueço nenhum aqui. Vamos lá. Bom, aqui na clínica a gente trabalha com tratamentos modernos, seguros e tudo com validação científica. Isso é um ponto importantíssimo. Sempre adaptado à realidade e à necessidade de cada pessoa. Então, o nosso foco é atuar num protocolo, tá bem? De forma direta nas duas grandes causas do sono não reparador, que é o ronco primário, ou seja, sem pausas respiratórias, mas com grande impacto na qualidade de vida, e a apneia obstrutiva do sono, entre a leve e a moderada, também porque se eu tiver uma severa, nós temos que
trabalhar muito em conjunto com a pneumologia, tá bem? E na apneia leve e moderada, que é um distúrbio respiratório com implicações sérias para a saúde geral, e para isso utilizamos duas ferramentas principais. Pronto. O tratamento do laser de Erbil, o nosso queridinho Nosso Lightouch, queridinho. tá? Que faz muito mais coisas que isso, mas ele vai atuar aqui. Esse laser é aplicado na região da orofaringe, ou seja, mais especificamente naquela região do palato mole, lá atrás, no céu da boca, lá no fundo, na úvula e na parte posterior da língua. Zonas onde há aquela flacidez que a gente tinha falado agora há pouco, que vai então acontecer esse colapso durante o sono, responsável por aquele som maravilhoso do ronco. E o que o laser faz é uma estimulação, ele vai estimular a produção natural de colágeno e aumentar a tonicidade desse tecido. O laser faz apenas isso, ou seja, apenas mais muito, tá bem? E o resultado, menos vibração, menos colapso e uma via aérea mais estável e silenciosa. É um procedimento não invasivo, indolor, feito no próprio consultório, sem necessidade de anestesia e com uma recuperação imediata. Vida normal depois. O mais importante é que é cientificamente comprovado. Inclusive, tem um estudo publicado bem recente, agora em junho de 2025, demonstrou que, após 3 sessões com laser de Erbil, mais de 80% dos pacientes relatam redução significativa da frequência e intensidade do ronco. Houve melhoria clara na qualidade de vida, mais energia e melhor disposição. E, claro, uma redução do impacto negativo do ressonar no ambiente familiar. Eu aqui ressalvo que isso aqui foi um estudo científico muito bem validado, com toda a meta-análise, um monte de coisa que está por trás disso tudo, tá bem? E muito fresquinho. Além disso, o estudo identificou que muitos pacientes relatam, né, maior capacidade de concentração, menos irritabilidade, melhoria no humor e nas relações com o parceiro. E isso é algo que vivemos aqui no dia a dia da clínica. Pacientes que voltam a dormir bem e a viver bem. Temos alguns depoimentos aqui de pessoas e isso é que dá muito prazer, né? A gente poder trabalhar e ver o nosso resultado. Isso é que eu acho que que faz aqui a gente ter que estarmos aqui nessa vida, né? Eu ter a minha profissão, eu voltando aqui um pouquinho, ter a minha profissão, mas a gente saber que a gente realmente está ajudando a outra pessoa a viver melhor. Existe também um dispositivo de avanço mandibular, que a gente chama de apnea, também que ela é da BTI, e ela é utilizada quando identificamos casos de apneia obstrutiva do sono leve e moderada. A nossa abordagem aqui inclui o uso de um dispositivo intraoral, também chamado de DAN, tá bem? Esse desenvolvido pela BTI, líder em medicina do sono aqui na Europa. Esse aparelho é feito sob medida para cada paciente em impressão 3D, que ele vai fazer um reposicionamento ligeiro da mandíbula para frente durante o nosso sono, o que permite abrir mais o espaço nas vias aéreas e reduzir os episódios de obstrução. É discreto, confortável, adaptado, ou seja, uma adaptação gradual e com forte base científica. Dados clínicos da BTI, tá bem? Antes disso, vamos passar aqui. O que é esse? É esse dispositivo, tá bem? Onde a gente coloca uma parte de cima, uma parte embaixo, que é preso para que a nossa mandíbula, durante a noite, não caia. Então, isso aqui, essa parte que está aqui presa, ela vai ter um tamanho específico para cada um de nós. E em cada etapa da nossa vida. Porque isso a gente tem que ir vendo, avaliando ao longo da nossa vida, através daquela polissonografia do tipo 3. Tá bem? Então, Legal. é muito bacana. É um aparelho muito confortável. Existem imensos aparelhos no mercado, mas esse, para mim, é o mais confortável. Até hoje, não tive nenhum paciente que falasse, não consigo utilizar. Passada uma semana, a pessoa está bem adaptada ao dispositivo do sono. Só é estranho na primeira noite. Depois, é tudo muito mais tranquilo.
O mesmo aparelho, juntamente com o laser, vai diminuir a minha apneia e melhorar a minha roncopatia, tá bem? E eu tenho aqui dados de um estudo científico que a BTI mostra, tá bem? A BTI trabalha bastante com muito estudo científico. Essa empresa, ela tem ela gosta muito de fazer muita parte científica, muitos estudos para comprovar tudo aquilo que eles fazem. Então, eles mostram que cerca de 70% dos pacientes reduzem o índice de apneia e hipopneia em pelo menos 50%. Quer dizer que todas as pessoas, independente do grau de apneia que eu tenho, eu vou reduzir a minha apneia em 50%. Então, é muita coisa. Muita coisa. Porque essa adesão ao uso desse dispositivo de avanço mandibular, também conhecido como DAM, é muito superior ao do CPAP. O que é o CPAP? O CPAP é aquela máscara que a gente coloca, que tem uma máquina do lado que faz um bocadinho de barulho hoje, muito mais moderno, tá bem? Tem a sua indicação mesmo, tá? Mas essa máscara, a pessoa acaba por não ser confortável e ser mais difícil de se adaptar, tá bem? Essa máscara faz, na verdade, com que a pressão do ar também entre de uma forma, mais efetiva, claro. Só que é uma coisa que a gente vai ter que manipular ela e levar ela para todo lugar que a gente vá, tá bem? E também não é muito fácil de se adaptar a ela. Temos aqui relatos de muitas pessoas que não conseguem se adaptar a isso. Enquanto, quando a gente utiliza o DAM, a gente tem uma elevada tolerância, porque ele é altamente confortável, então a adesão ao tratamento é total, tá? Na prática, e estamos isso a falar a longo prazo, porque é tudo muito bonito nos primeiros tempos, depois é muito complicado. Na prática, o aparelho dorme com o aparelho, respira melhor, tá bem? Oxigena melhor e acorda com muito mais energia e, claro, muito mais clareza mental. Nós tivemos um sono reparador. Isso vai atuar diretamente, muitas vezes, em algumas medicações que o paciente já anda fazendo, por causa desse sono não reparador, que às vezes ficou muitos anos lá, né? Então, é muito bacana ver essa evolução que acontece. E o mais importante é na nossa melhoria no sono, que vai ter um efeito daquilo que eu estava falando, direto que na nossa pressão arterial. De repente, eu posso até parar de tomar essa medicação na saúde do meu coração, porque a gente sabe que, além de riscos de AVC, nós temos riscos mesmo de infarto. E existem pessoas ao meu lado, ou seja, próximos de mim, que infartaram por causa da apneia do sono. Hoje é muito mais grave essa apneia, não é resolvido com um DAM, também ajuda, mas é óbvio que um paciente assim vai ter que usar um CPAP, com certeza. E por isso que é um trabalho multidisciplinar aqui. Nesse caso, o dentista fica de fora, porque a pessoa se adaptou muito bem a esse CPAP, mas ela poderia não se adaptar. Sim. Então, o dentista entraria aqui também nessa atuação, né? Por falar no nosso humor, no nosso metabolismo e principalmente na nossa memória. É aquilo que eu falo. A gente já sabe, na literatura, que o Alzheimer também está ligado a outras coisas, mas esse é mais um fator, né? Então, o nosso acompanhamento aqui é individualizado e não entregamos um tratamento pronto. É como a gente esteve falando até agora. Fazemos reavaliações periódicas, sessões de manutenção também do laser, quando necessário, e usamos exames modernos que a gente teve ver aqui, como o Biologix, que avalia a qualidade do sono de uma forma muito simples, com alta precisão também e sem desconforto nenhum. Em resumo, Jaina, não é só tratar o ronco ou a apneia. É ajudar o paciente a voltar a dormir bem, a acordar bem, a viver bem e tudo isso com tecnologia avançada, ciência real e muito cuidado aqui da parte humana. Muito bom. Olha só quanto é importante, né? E ainda bem que temos esses recursos, né? E cada vez mais tecnológicos, mais fáceis também, né? De se manusear, de usar, enfim. Doutora,
Quais são os benefícios reais que as pessoas, que os nossos pacientes costumam sentir, né, ao fazer o tipo de tratamento? Quais são as mudanças concretas e reais que eles acabam partilhando com você? Essa parte é bem gratificante, né, desse acompanhamento. Ver o impacto real na vida dos nossos queridos pacientes, muita é muito, muito bom mesmo, né, isso é que dá prazer de trabalhar. Muita gente chega aqui na clínica cansada, sem energia e acha que, assim, é isso mesmo, está conformado e tudo bem, né? E aos poucos volta a dormir melhor e a viver melhor. Então, às vezes a pessoa mais ou menos aqui, eu vou te dizer, quando a gente trabalha com um laser de Erbil, o primeiro ganho é a redução no ronco, tá bem? Mas os que pacientes dizem vai muito além disso. Voltei a dormir ao lado do meu marido, da minha esposa, acordo com muito mais disposição, sinto-me menos irritada, mais leve, parece que o meu cérebro está mais limpo a funcionar melhor. E isso está validado na ciência também. Pronto. Naquele estudo que a gente estava falando recentemente, que saiu esse ano, então, demonstrou que esses 80% desses pacientes tiveram o quê? Uma redução significativa na intensidade do ronco, ou seja, estamos a falar só do laser, tá bem? E relatam uma melhoria no humor, na concentração e nas relações interpessoais. Outra vida, gente. É, Outra vida. porque o sono profundo voltou, porque o roncar também interfere no nosso sono. A clareza mental voltou. E o caso, voltamos a dormir juntos, né? Ou seja, o casal volta a nos dormir juntos. Então, quando é necessário uma atuação maior, né, com um dispositivo de avanço mandibular, os benefícios são igualmente notórios. O sono torna-se mais contínuo e os episódios de apneia reduzem drasticamente, porque vai ter um aumento real da oxigenação noturna, o que reflete diretamente no funcionamento do corpo todo. Diminuição da tensão arterial, mais foco, menos ansiedade, mais energia durante o dia todo, né? E os próprios estudos mostram, né, isso nos pacientes. Esses estudos aqui vão mostrar, então, que há uma redução dessa apneia leve e moderada, né, para um valor muito significativo e a pessoa vai sentir isso logo nas primeiras utilizações, porque o dispositivo do sono vai atuar logo no primeiro dia. Não muitas vezes de uma forma já total, porque ele tem o que a gente chama de titulação, ele tem que ser todo calibrado, mas vai a partir mais ou menos de um mês já está numa posição muito boa para ela. E a gente também vai validando isso com as polissonografias, tá? Então, muitas pessoas vão dizendo assim, já não preciso de 3 papéis para ficar acordado, consigo trabalhar com muito mais concentração, com foco. Voltei a fazer exercício sem me sentir esgotado. Mas outro ponto fundamental é que o tratamento respeita o corpo e a rotina das pessoas. Voltando ao laser, o laser ele é feito em poucas sessões, sem dor nem tempo de recuperação. O aparelho é discreto, é confortável e fácil de adaptar. E nós acompanhamos tudo isso de perto com os nossos exames, com as nossas polissonografias, que permitem monitorizar os resultados em casa e aqui na clínica de uma forma precisa e não invasiva. Então, sim, o tratamento certo transforma. E não é apenas o sono que muda, é o humor, a energia, a saúde, é a forma como a pessoa se sente e como ela volta a viver. É isso Muito aí. bom. Eu sou super fã. Sim, eu também. E eu também, que no dia a dia a gente vê o quanto o laser é maravilhoso. O laser Ele é muito bom. Eu acho que existe a clínica com laser e a clínica sem laser. É o pós, né? Sim. Pós disso tudo. Sim, sim. Então, acho que é muito bacana mesmo isso tudo. Bom, mas mesmo a gente aqui da clínica com essa experiência, né, de que o laser é muito bom,
tem alguns receios ainda, doutora, sobre esse tipo de tratamento, tanto com laser quanto com DAN, né? E sendo assim, eu vou fazer uma série de perguntas para você, que é as dúvidas mais frequentes que nós temos aqui na clínica, para a gente partilhar com o pessoal aqui. Então, vamos lá. O laser, doutora, é realmente seguro? Nossa, super, completamente. O laser que usamos aqui é um super moderno, aprovado para uso clínico, super aprovado e extremamente seguro. Ele atua apenas na superfície dos tecidos moles, como o palato e como a úvula, sem causar corte, sem dor, sem qualquer efeito colateral relevante. É um procedimento super rápido, feito no consultório, sem necessidade de anestesia, e o paciente volta à sua rotina logo após. Temos resultados muito positivos e com um embasamento científico muito bacana. Temos relatos aqui de muitos pacientes. E temos mesmo. Não só disso, mas de vários tipos de tratamento que o laser atua, né? É isso. Tá, e o aparelho de avanço mandibular, que é o DAN, ele é confortável de se usar durante a noite, durante o nosso sono? Pronto. Muito. É um dispositivo intraoral feito à medida, totalmente personalizado. Ele é feito sempre com um suporte de um escaneamento em 3D. Depois isso é tudo feito de uma forma 3D também. Ou seja, não tem erros, não tem... É realmente feito para... É personalizado, né? Personalizada, medidinha mesmo, com tudo, com todos os detalhes que a pessoa precisa para que seja confortável durante a noite, né? Então, ele vai fazer um leve só avanço da mandíbula, nada durante o sono, né? Que vai fazer com que, de forma discreta, né? E não atrapalha. Sim. Se você está dormindo com um parceiro, com um namorado, com uma pessoa, uma novidade, não vai atrapalhar em nada isso. É algo removível também, né, doutora? É como se eu usasse uma contenção ortodôntica, Sim. tá bem? Nada demais, só que eu vou usar em cima e embaixo, onde eu tenho algo que está segurando a minha boca numa posição eficaz para que eu possa realmente dormir Bem. bem. E tem uma coisa que é bem interessante, porque ele é fácil de transportar e ele pode ser uma alternativa para quem não tolera o CPAP. Tá bem? Isso é muito interessante. Sim. Isso tem que ser muito bem pensado. Por isso que é um trabalho, um tratamento realmente que tem que ser multidisciplinar. É onde as pessoas se conversem. É onde o foco seja apenas o paciente. Somente Muito isso. bom. E esse tipo de tratamento, doutora, funciona para toda a gente? Cada pessoa é única, por isso fazemos sempre aquela avaliação clínica completa e o exame, como a polissonografia do tipo 2, ou do tipo 3 ou do tipo 4, e uma avaliação multidisciplinar. O laser tem excelente resposta para casos de ronco e apneia leve. Ponto. O dispositivo intraoral, o DAN, é muito eficaz em casos de apneia leve e moderada, o que é muito, muito bom. E podem ser utilizados em conjunto. Vai ajudar uma coisa, ajuda... O DAN pode ser utilizado para apneia, é utilizado para apneia, mas a pessoa pode fazer também essa estimulação do palato com o laser e as duas coisas juntas vão ser maravilhosas, tá? Então, eu vou ter aqui uma melhoria muito interessante. E devemos detectar se é um caso mais grave, porque esse caso mais grave ele tem que ser articulado, né, com pneumologista, né, com otorrino, para incluir outros recursos. Né? Essa pergunta é importante. Os resultados aparecem logo? Muitas vezes, sim. Alguns pacientes sentem melhoria após a segunda ou terceira sessão de laser. Notam que há a intensidade do ronco, aqui falando do ronco, diminui, tá bem? Mas
O protocolo normal é a gente fazer entre 5 a 6 sessões iniciais, com resultados que vão crescendo e se consolidando. É visível para mim, clinicamente, eu observar, porque essa via aérea ela vai ficando muito maior. Então, isso é muito bacana. E a pessoa vai pondo ali, ela pode colocar... Hoje em dia, os tablets todos já medem a intensidade do ronco e eu posso até colocar do meu lado e saber se eu estou melhorando ou não. Existem imensos aplicativos para medir o ronco, né? Não de uma forma tão precisa como o Biologix, mas dá pra gente ir brincando ali também. Isso fora o cônjuge, né? A pessoa que tá ali. Fora quem tá do lado, né? Quem tá do lado. Agora, os DAM, por exemplo, os benefícios costumam surgir na primeira noite. Mas é essencial fazer aquele acompanhamento e os ajustes finos. O mais importante é que o resultado são cumulativos, duradouros e sustentáveis. Sempre, eu digo sempre, temos o quê? Que acompanhamento, né? Eu tô lá com o dispositivo do sono e não volto mais para as consultas de manutenção. Tudo existe manutenção. Tudo na vida tem manutenção. Eu quero ter unha bonita, tenho que ir para manutenção. Quero ter meu cabelo bonito, tenho que ir para manutenção. Eu quero ter um corpo e uma qualidade de vida, eu tenho que fazer exercício. Então, existe a manutenção. Eu não posso fazer e não fazer nunca mais. Eu não posso... Isso existe aqui ao longo da sua vida. Essa era a minha próxima pergunta. Se é um tratamento que tem que se fazer para sempre, para toda a vida. Para o ronco, sim, porque nós vamos envelhecendo, não é? Então, eu preciso, muitas vezes, se eu só tenho ronco, eu vou utilizar o laser, né? Eu vou ter que ir fazendo sessões ao longo da minha vida, a cada 12, 18 meses, vai depender de cada um e de quem está, muitas vezes, do meu lado, né? Porque é uma resposta individualizada e isso também eu vou tendo aqui como contratempo. Quem está do lado vai me avisando se eu voltei a ressonar ou não. Se eu engordar, eu vou voltar a ressonar. Tá bem? Então, eu preciso manter o meu peso. Isso também é qualidade de vida, é peso normal. Vai ajustando outras coisas, né, doutora, também. Isso. Né? E se eu tenho aqui... Se eu, ao longo da minha vida, também eu vou envelhecendo, o meu envelhecimento vai gerando, então, de novo, aquela flacidez da minha musculatura. E eu preciso ir lá só dar o quê? Ir lá fazer um bocadinho de exercício a minha musculatura, tá bem? Então, agora, o dispositivo intraoral, ele pode ser utilizado a longo prazo, tem que ser um acompanhamento muito de perto, porque ele vai precisar de ajustes ao longo do tempo. E ele também vai ser necessário trocar esse aparelho ao longo da minha vida, porque tudo envelhece. Tudo envelhece. Então, e depende do cuidado que eu dou com o meu aparelho, tá bem? Se eu dou uma boa manutenção, esse aparelho é para se durar bastante tempo. Se eu não dou uma boa manutenção, meu aparelho vai durar pouco tempo. É como tudo, né? Então, Bom. É como carro, né? Carro, a gente tem que ir o carro tem que ir para manutenção de X em X tempo. Ele pede a manutenção. Hoje os carros são tão inteligentes que todo ano ele pede a manutenção pra gente. Então, é como verdade. o dispositivo. Eu venho fazer meu check-up dentário e eu vou ver como está o meu dispositivo também. Tá tudo ok? Ok. É mais um tempo. Muito bom. Vale mesmo a pena? Ai, nossa, vale muito. E muito. E quem utiliza pode falar isso na primeira pessoa. Eu tenho certeza absoluta que fala, né? Na primeira pessoa de que sim. Pronto. Vale mesmo muito a pena, porque ele não trata apenas o ressonar, ele vai tratar tudo que está à nossa volta, a nossa energia, a nossa saúde. E, principalmente, prevenir doenças como hipertensão, AVCs, diabetes, infartos. E proteger o quê? Vamos proteger o nosso coração, o nosso cérebro e dar qualidade nas nossas relações familiares. Então, na verdade, eu vou ter um bom acordar, voltar a ter prazer na minha rotina, no meu dia a dia, sentir-me presente. E isso, para mim, é o verdadeiro sucesso de um tratamento. Isso é muito visível nos pacientes. Então, Cris, para quem nos ouviu aqui, né, o nosso podcast,
todas as dicas, os tipos de tratamento. Deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes. Deixo sim. Uma coisa assim, tratar o sono é uma forma de recomeçar, é ganhar vida. Porque quando voltamos a dormir bem, tudo muda, o corpo acalma, a mente fica muito mais clara, a energia reaparece, a vontade de viver vai fluir, vai voltar. Aqui na clínica, o que fazemos não é apenas aplicar tecnologia. É escutar cada história, olhar para cada pessoa como única e criar um plano que faça sentido, com ciência, com personalização e com um cuidar de verdade. Se sente que o teu sono não tem sido reparador, se tem vivido cansado, irritado, desconectado, não ignore esses sinais. Há solução e há caminho. Se esse episódio tocou em algo que é teu, partilha com alguém que também precisa dormir melhor. Cada partilha é um gesto de cuidado e uma semente que a gente planta todos os dias para uma saúde melhor. Esse foi, então, mais um episódio do podcast Família 360, Família Integrada. Cada episódio, a sua família mais saudável. Muito bom, Obrigada. foi muito bom. Não, é muito importante, né? Isso é um tema Muito bom. que mexe em muitas casas, realmente. Sim, eu posso dizer que eu já ouvi muito amigas, né? E tem mulheres que roncam também, gente. Sim, é o homem e a mulher. Nunca vai ser só o homem, é que às vezes o homem tem um sono, é mais tolerante Sim, muitas vezes, e a mulher não. A mulher, principalmente depois que tem a maternidade, ela fica muito mais... tudo que o sono fica muito mais leve. Sim. A gente E identifica acorda muito mais. isso, doutora. Porque os homens têm um sono, não generalizando, mas muitos deles têm um sono mais pesado. E a mulher, ela tem um sono mais leve, assim. Sim, isso tem a ver com a maternidade, muitas vezes. Ou mesmo que não se tenha essa maternidade, a gente foi preparada para isso. E faz com que o nosso sono realmente desperte muito fácil quando uma criança chora. Uhum. Então, a mulher vai estar mais sensível ao ronco do parceiro. E muitas vezes o parceiro só consegue quando esse ronco, muitas vezes já é numa intensidade muito maior, que é quando incomoda o sono dele. Então, eu acho que é muito por aqui também. Eu acho que é bem isso mesmo. O homem acaba por dormir porque não tem essa parte da maternidade em si. Não quer dizer que seja menos alguma coisa, não é? É tão quanto. Sim. Mas é da forma que a gente foi feito, da natureza que a gente foi gerado, é isso mesmo. Muito bom. É a nossa Então genética. é isso, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada de novo, foi muito bom, adorei. Então até o próximo episódio. Isso, sem ronco. Sem ronca.